Então, vamos de vídeo. Pô, o Cristóvão me mandou mensagem e falou que eu não tinha o IQ alto lá no canal e realmente fui ver, não tem o IQ alto e acho que também não tenho o IQ One. Então eu vou gravar os dois e colocar. Valeu a dica. Então, vamos lá. Chegou esse IQ alto pra gente trabalhar ele, tá? A gente poder usar ele. Agora tá de noite, tem um pouquinho de barulho na rua, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Primeira coisa, reconhecimento de teclado e display dele, vale analógico com a taxa de subida, tá? Data, que está desajustada, e hora que está desajustada também. Botão de liga, botão de altitude, para limpar a altura 3 e para baixo, start, stop, reset e para cima, som de subida e volume, som de descida e volume de descida, tá bom? Então vamos ligar o aparelho. Esse aparelho veio aqui, já está pronto. Então ligamos o aparelho, vai indicar o número de série e voilá. Vário digital, aqui em cima em metros por segundo. Altura que eu estou vendo. Velocidade, se for o caso da gente estar usando, não tem nesse aparelho velocidade, tá? Altura que você está. Então, repara que aqui é Alt 1, aqui é Alt 3, eu vou explicar o que é isso. Volume, bateria e hora, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, Alt 1 e Alt 3. Eu tenho duas alturas aqui, ó. A gente vai vendo os ajustes. Elas estão iguais, tá? E tem o Alt 3. O Alt 3 eu uso se eu quiser a altura da rampa, tá? Vou decolar e quero marcar para saber quanto a mais da rampa eu tenho. Então, é essa informação aqui. E aqui por esse botão posso limpar ela. Ok? Essa indicação sonora que ele limpou. Tá? Então, ó, botou aqui, ele zera o Alt. Isso vale também se você estiver voando e quer zerar a altura por algum motivo. Tá bom? Então, vamos seguir. Vamos na sequência. Alt 1, Alt 2. Então, lá em cima eu consigo alterar. É um variômetro. Então, para ele ser bem preciso, você tem que ajustar o QNH ou a altura. Isso você faz pelo botão Alt aqui, ó. Tá lá, ó. Posso ajustar a altura, tá? Todos os botões, se eu segurar de novo, ele tem função. Então, se eu quiser ajustar, ao invés de altura, a unidade, eu seguro o Alt. Ele sai rápido do menu, tá? Então, ó lá. Vou segurar. E agora passou a ser ajuste da unidade, ok? Se eu apertar aqui, ele troca o que tem. A unidade de pressão barométrica aqui embaixo. Tem HPA, tá? Então, é isso. Vamos ver aqui o que a gente consegue mudar aqui para a gente ver. Então, aqui eu posso trocar, ó, com um toque no liga para temperatura, já que eu não tenho velocidade, tá vendo? E ele fica mudando o display. Então, memória, tá? Vamos para o restante dos botões. Agora o mais importante aqui, que na verdade a gente quer, né? Que é como é que eu altero a taxa de descida desse vario. Esse vario que está com a taxa de descida um pouco estranha, ou o rapaz não quer ouvir som de descida, ou ela está configurada errada. Como tem um vídeo, ele mesmo pode alterar depois. Então, taxa de descida, segura o botão Sync, aperto, segura. Ele já me mostrou, a minha taxa de descida está em 3. Vou apertar rapidinho aqui, senão ele sai do menu. Então, normalmente, taxa de descida, eu recomendo 2, tá? Então, seria a correção dele. Como ele já é um vario que está em uso, eu não vou alterar, mas ela está em 3. Se eu seguro o Sync novamente,
eu acesso o menu de configuração também de unidades. Então, unidades de temperatura em Celsius, toco novamente. Correção da temperatura. Ah, meu Vario está marcando a temperatura errada, eu queria ajustar. É aqui, ó, ele saiu. Se eu não clicar, ele acaba saindo do menu. O tempo dele não é suficiente aqui para o áudio, né? Então, eu faria a alteração aqui, ó, de quanto está meu erro e acertaria a minha medição de temperatura. Mais um toque, voltei para a unidade agora de velocidade, km por hora. Mais um toque, velocidade de stall, também não se aplica, ele não tem medição de velocidade. Você pode botar um sensor externo. Correção de velocidade, mesma coisa de temperatura, né? Então, se eu quero corrigir aí o erro de leitura de velocidade do sensor, tá? Velocidade aqui de voo e voltou para a unidade, ok? Então essa é a configuração dele para descendente e unidade. E ascendente, como é que a gente configura? Mesma coisa. Aqui eu ainda, voltando aqui, eu ainda ativo e desativo o som de descendente. E ao fazer isso, ele me diz enquanto está configurado, tá? Taxa de subida. Onde eu vou fazer a alteração? Onde eu vou configurar? Vai ser aqui, ó, tá? Então, segura ele. Primeira coisa que ele me dá vai ser o tempo de integração do meu Vario analógico, que é a barrinha. Então, enquanto tal, tá? Que nem eu sempre falo nos vídeos, não sabe o que está fazendo, coloca no meio. É sempre uma ótima opção. Então, não está fazendo uma regulagem específica, coloca no meio, ok? Então, vamos voltar lá porque tem mais funções dentro desse menu aqui. Clico novamente para modificar e seguro. Então, foi para as opções, olha lá. Então, unidade, que a gente já viu, metros por segundo. Tempo de integração do Vario digital, que é esse Vario que aparece aqui em cima. Então, olha lá, ó. Ela é bem extensa, 10 segundos é uma taxa boa. Vai fazer com que ele não fique oscilando tanto. Tanto é que o Vario está na nossa mão aqui, está com ajuste de 0,2, que eu já olhei, e não está fazendo bip, tá? Porque esse tempo está alto. Ele está um tempo, na verdade, adequado. Vou apertar mais uma vez, ó. E aí sim, aqui a configuração da minha taxa de subida em centímetros por segundo. Então aqui, ó, é vezes 10, então ele não está em 2 metros por segundo, ele está em 20 centímetros por segundo, ok? Então vou deixar lá em 2. Próximo menu vai ser o ajuste do meu áudio, quanto ele acelera. Pode deixar em 6 ou em 5, é um bom ajuste também. Isso tem a ver com o som que ele está emitindo, tá? Com o pitch. Então tá aqui embaixo, tá escrito Option Pitch, ok? É uma filtragem para o som, pode deixar em 5. Se eu vou ter o Vario analógico trabalhando, sim, e voltei para a unidade. Então, está configurada a taxa de subida, é só esperar que ele saia sozinho do menu, ok? O que eu tenho mais aqui? Então, vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui o Start Stop, para ele começar a minha gravação aqui do cronômetro, tá? Consigo, pelo botão liga, mudar a informação. Então tá aqui, eu mandei startar o cronômetro e agora que eu coloquei nele. Então, cliquei mais uma vez, parou. Então, se eu quiser cronometrar quanto tempo de voo eu estou fazendo. Ok? Então tá lá. E o botão de liga e desliga, onde eu vou acessar as minhas configurações, a minha memória, ou mudar aqui entre tempo de voo
e hora local. E memória. Aqui no caso eu entrei nas memórias que eu tenho gravada. Tá? Então, 790 metros de altura, 194, enfim. Como a gente não acessa log desse aparelho, é um dado mais para você olhar ali uma estatística de como seu voo foi, tá bom? Então é isso, bem rápido e resumido aí as configurações dele, tá? E é isso aí. Vamos esperar agora aparecer um EQ1 para a gente gravar. Falou? Um grande abraço aí, tudo de bom. Valeu!